Olá, agora estamos numa aula de física para falar um pouco sobre termologia. Eu sou o Felipe. Bruna. Milena. Ayane. Josué. Jackson. Eduardo. Bom, hoje na nossa aula de física vamos falar um pouco sobre a temperatura. Como todos sabem, na física a temperatura é um pouco diferente. Quando a temperatura está alta, é porque as moléculas estão agitadas. Quando ela está baixa, é porque elas estão calmas. Por exemplo, um grande exemplo que podemos dar é quando colocamos uma garrafa no congelador ou tiramos uma garrafa do congelador ou tiramos um bolo do forno. Em pouco tempo ele entra em uma temperatura estável, fazendo com que as moléculas se acalmem ou estejam em um devido estado. Podemos usar essas propriedades para criar uma ferramenta capaz de medir a temperatura de um corpo, colocando esse tipo de material em contato com o outro. O nome dessa ferramenta para medir a temperatura é chamado de termômetro. Existem vários tipos de termômetros que usam diversas propriedades físicas para medir a temperatura. Por exemplo, termômetro clínico, termômetro de cristal líquido, termômetro álcool, termômetro de gás, termômetro de radiação, termômetro óxido, termômetro de gás. Temos 3 tipos de termômetros. Esse é digital, mais usado em casa, que é mais fácil de ver aqui a temperatura. Esse daqui é o de radiação, que é mais usado para ver se a pessoa tem câncer. E esse daqui é o crítico, mais usado nos hospitais. Os 3 tipos de termômetros nesse aparelho. O objetivo da nossa experiência é mostrar a existência do vapor de água no ar, o fenômeno da condensação e a formação da geada nos dias frios. O material utilizado será uma lata de refrigerante, água, gelo, sal, uma régua de 20 centímetros ou chave de fenda e uma mesa. O procedimento será: coloque uma lata bem seca exteriormente com água em cima da mesa e adicione um pouco de gelo. Aqui nós vamos fazer uma experiência com 3 copos, um copo com terra, o outro com água e o outro sem água, com ar. Aqui nós vamos poder ver que o copo que não tem nada, ele irá queimar mais rápido, derreter. Já o copo com água, veremos que isso não acontece. E nem com o copo de terra. O de terra ele demora um pouco mais do que o de água. E o de água não acontece nada porque a água absorve o calor, tornando impossível que o plástico aumente a sua temperatura. O fato do copo de plástico arder ou não quando está em contato com a chama da vela depende das propriedades do plástico, do que é constituído o copo e do material que está no interior do copo. Nas experiências, é mantida constante a propriedade da película de plástico, relativa à transferência de calor através desta. O mesmo não se pode referir em relação ao conteúdo interior do copo. Quando no interior do copo está ar, este não permite uma dissipação adequada do calor libertado pela chama da vela, visto que o ar apresenta a propriedade de oferecer uma elevada resistência à temperatura, à transferência de calor. E quando o copo de plástico contém somente ar, a temperatura no exterior atinge a inflamação do plástico e por isso que ele começa a derreter. E o mesmo que se passa para a terra, porque essa também não possibilita a dissipação adequada do calor. E isso não acontece com a água, porque a água absorve o calor e não deixando assim o plástico aumentar a sua temperatura. Sabemos que as bexigas são feitas de latex, uma borracha natural. Sabemos também que elas são muito sensíveis e estouram com muita facilidade. Ao encostar o balão no fogo, a borracha enfraquecida pela chama não aguenta a pressão exercida pelo ar que está no interior do balão e acaba estourando. A Milena vai fazer o exemplo para nós dele. Então, aí a outra experiência é quando colocamos o balão com a água, né, dentro tem um líquido, a água, ele não estoura, porque a água absorve a maior parte do calor.
não deixando que a temperatura da borracha aumente muito, evitando a explosão. Então, como vimos, ela não estoura, porque a água absorve a maior parte do calor, evitando a explosão. Bom, aqui nós colocamos uma vela acesa e agora com suco de morango embaixo. Agora nós colocaremos um pote, vocês verão o que ocorrerá. A água, o gás sugará a água, o gás carbônico será sugado pela água, o que apagará o fogo. E aqui, como vocês puderam ver, quando esse Islândia começou a explicar, não tinha água no pote. E agora, quando eu virar, conterá, pois a água, o gelo derreterá, pois esta água estará muito perto do gelo. E isso, por mais que a água estiver longe, esta água diminuirá e essa aqui aumentará. E isso acontece também nas geadas. Só, obrigado.